Você já se sentiu como se houvesse uma peça faltando no quebra-cabeça da sua fé? Aquela sensação de que, por mais que você acredite em Deus, há algo fundamental sobre ele que nunca foi totalmente claro? Talvez você tenha crescido ouvindo falar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no fundo, essa ideia sempre pareceu um mistério distante, um conceito teológico complexo demais para ser compreendido de verdade. E se eu te dissesse que essa compreensão não é apenas possível, mas transformadora, que desvendar o mistério da Trindade pode ser a chave para uma fé mais profunda, uma oração mais íntima e um relacionamento mais real com o Criador? Imagine por um instante que a sua fé não precisa ser uma série de crenças vagas, mas uma conexão viva e dinâmica com um Deus que é, ao mesmo tempo, um e três. Se você já se sentiu assim, se a Trindade é um ponto de interrogação na sua jornada espiritual, então este vídeo é para você. Prepare-se para uma revelação que não apenas iluminará sua mente, mas acenderá um fogo em seu coração. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas uma doutrina, é a essência do Deus que te ama e te chama para um relacionamento sem igual. Está pronto para desvendar o mistério? Você já se pegou dizendo, eu acredito em Deus, mas quando alguém perguntou, quem é Deus, você hesitou? Não por falta de fé, mas porque a explicação nunca pareceu completa, nunca fez sentido de verdade. Talvez você tenha ouvido sobre a Trindade na igreja, ou seu pastor mencionou com diagramas e metáforas que no fundo não te convenceram. E agora, com anos de fé, você se pergunta, eu conseguiria explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um só, sem sentir que estou inventando? Essa não é uma pergunta trivial, é a doutrina mais crucial do cristianismo. Se erramos sobre quem Deus é, erramos em tudo. A cruz, a salvação, a oração, a adoração, nosso relacionamento com Ele. Tudo começa com a verdadeira identidade de Deus. Se a Trindade ainda é um mistério que você prefere evitar, ou um quebra-cabeça teológico que nunca montou, então este vídeo é para você. Não vamos simplificar o mistério, nem pular as partes difíceis. Vamos mergulhar fundo na doutrina que torna sua salvação possível e sua adoração pessoal. Ao final, sua fé não será apenas mais forte, mas muito mais clara. Um Deus, três pessoas. O mistério eterno, finalmente explicado como nunca antes. Para a igreja primitiva, isso não era teoria. Eles lutaram, debateram, sofreram. Alguns até morreram por se recusarem a comprometer esta verdade. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. E, no entanto, eles são um. No mundo de hoje, onde a identidade é questionada, a verdade é fluida e a confusão espiritual é generalizada, conhecer o Deus a quem você pertence nunca foi tão urgente. Então, vamos fazer a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Você realmente entende o Deus em que diz acreditar? Você adora um Deus que conhece ou apenas um Deus que herdou? E o que mudaria em sua vida se você realmente conhecesse o Pai que enviou o Filho que revelou o Pai e o Espírito que traz ambos ao seu coração agora mesmo? Se você já quis que explorássemos outros tópicos como este, como ouvir o Espírito Santo, ou como Jesus pode ser totalmente Deus e totalmente homem, deixe-nos saber nos comentários. Mas por enquanto, respire fundo, porque o Deus do universo não é apenas uma ideia em que se deve acreditar. Ele é uma trindade a ser encontrada, e a forma como você se relaciona com Ele, com cada pessoa da Trindade, impacta cada aspecto da sua vida espiritual. Você está pronto para descobrir como? Se a Trindade importa mais do que pensamos, é porque ela molda não apenas como descrevemos Deus, mas como nos relacionamos com Ele. Isso toca em tudo. Como você ora, como você adora, como você entende a salvação, como você vê sua identidade, seu propósito, seu chamado.
E quando a doutrina da Trindade é distorcida ou ignorada, toda a sua fundação espiritual começa a se mover sem que você perceba. É por isso que isso não é uma nota de rodapé teológica empoeirada. Esta é a doutrina que mantém o centro. E quando ela está faltando, tudo parece errado. Sua vida de oração parece desconectada. Sua adoração parece superficial. Sua compreensão de Jesus parece confusa. Você acredita, mas não há profundidade, não há fogo. E você começa a pensar, talvez seja apenas você. Talvez você não seja espiritual o suficiente. Talvez você esteja muito bagunçado para sentir Deus como os outros. Mas e se o problema não for a sua fé? É a sua estrutura. Se você pensa em Deus como apenas uma pessoa que desempenha 3 papéis diferentes, como um ator com 3 máscaras, você nunca saberá com quem você está realmente falando quando ora. Você confundirá o Pai com o Filho, o Espírito com o Pai, e acabará com uma crise de identidade espiritual. Você pode adorar Jesus, mas esquecer que ele te aponta para o Pai, ou tentar se conectar com o Espírito Santo sem perceber que é Ele quem te atrai para Cristo em primeiro lugar. Por outro lado, se você pensa que o Pai, o Filho e o Espírito são 3 deuses separados, você acabará classificando-os em sua mente ou escolhendo aquele com o qual se sente mais confortável. Talvez você ame Jesus, mas evite o Espírito porque ele parece estranho. Ou talvez você veja o Pai como distante e zangado, enquanto Jesus é gentil e próximo. Mas quando isso acontece, você não está mais se relacionando com Deus como Ele realmente é. Você está se relacionando com uma versão dele que você criou para se sentir seguro. Esse é o perigo. Mal entender a Trindade não leva apenas à confusão, leva à idolatria, porque você acaba adorando um Deus de sua própria invenção em vez do eterno Deus trino das Escrituras. Esta foi a luta exata da igreja primitiva quando os apóstolos morreram e a perseguição se intensificou. Os cristãos foram forçados a definir o que acreditavam porque as heresias estavam se espalhando rapidamente. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem. Outros diziam que ele era divino, mas não igual ao Pai. Ainda outros afirmavam que o Espírito era apenas um poder divino, não uma pessoa. E esses não eram desentendimentos menores, eram mentiras que alteravam a eternidade. É por isso que os primeiros concílios da Igreja, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, foram tão ferozes. Eles não estavam protegendo a tradição, eles estavam protegendo a verdade. E hoje ainda estamos na mesma guerra. Ela apenas parece diferente. Em uma era de buffets espirituais, onde as pessoas misturam as escrituras com autoajuda, adicionam um pouco de manifestação aqui e salpicam conversas vagas sobre o universo ali, precisamos do verdadeiro Deus Trino mais do que nunca. Porque quando você conhece o Pai como seu Criador, o Filho como seu Redentor e o Espírito como sua presença constante, você para de perseguir a falsa paz e começa a andar em poder real. Vamos trazer isso ainda mais perto. Se você já se perguntou por que suas orações parecem bater no teto, talvez seja porque você está falando com uma ideia vaga em vez da pessoa que se chama Pai. Se você já sentiu que Deus estava distante depois de pecar, talvez seja porque você esqueceu que Jesus, o Filho, é seu advogado, de pé diante do Pai dizendo, eu já paguei por isso. E se você já se sentiu espiritualmente entorpecido e impotente, talvez seja porque ninguém lhe disse que o Espírito Santo vive dentro de você, não como um sentimento, mas como o sopro literal de Deus. É por isso que a Trindade importa, porque seu relacionamento com Deus não é unilateral, é dinâmico, é relacional. O Pai te ama, o Filho te resgatou, o Espírito te capacita. Todos os 3 trabalhando juntos. Todos os 3, um só Deus.
Isso não é sobre ter as palavras certas, é sobre conhecer o Deus certo. Quando você entende a Trindade, a adoração explode, a oração se torna pessoal, a cruz se aprofunda e sua fé deixa de ser teórica, ela se torna viva. Vemos isso nas Escrituras repetidamente. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. O Pai falou: "Este é o meu Filho." O Espírito desceu como uma pomba. O Filho estava na água. 3 pessoas, um Deus, um momento, uma missão. Paulo diz em Efésios 2:18, porque por meio dele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai por um só Espírito. Você vê isso? Através do Filho, ao Pai, pelo Espírito, toda a Trindade em uma frase. É assim que a salvação funciona, como a oração funciona, como você funciona. E talvez ninguém nunca tenha explicado isso assim antes. Talvez você tenha acreditado em Deus por anos, mas nunca entendeu que cada passo que você deu em direção a Ele foi o Espírito te atraindo, o Filho te cobrindo e o Pai esperando de braços abertos. Agora você vê. Agora é real. É uma revelação. E quando você vê Deus como Ele é, tudo muda. Se a Trindade molda tudo, sua adoração, sua oração, sua identidade, então a próxima pergunta é óbvia. Onde a vemos pela primeira vez? Porque se esta não é uma doutrina criada pelo homem, adicionada mais tarde na história da Igreja, então devemos esperar encontrá-la tecida na Bíblia desde o início. E nós a encontramos. Bem ali em Gênesis 1, antes da lei, antes de Israel, antes dos profetas ou dos evangelhos, vemos o Deus Trino já se movendo, já trabalhando, já criando. Mas a maioria das pessoas não percebe porque Gênesis 1 não grita Trindade em luzes de neon. Ele a sussurra como um eco sagrado, uma impressão digital divina enterrada na origem de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o Pai, a fonte, o iniciador, aquele que comanda a luz para fora da escuridão. Mas então diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairando, não passivo, mas pronto para agir. A palavra hebraica usada aqui, ruach, significa fôlego, vento, espírito, a presença de Deus, viva e dinâmica, pairando sobre o caos antes que a ordem se estabeleça. E então vem a voz, e Deus disse: "Pare bem aí." Deus falou, sua palavra criou. E de acordo com João 1:1, essa palavra não era apenas som, era uma pessoa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Este é Jesus, ainda não nascido em Belém, mas presente antes do tempo, o Filho eterno, o Verbo de Deus, falando galáxias em movimento, comandando a água para se separar da terra, moldando a humanidade do pó com as mesmas mãos que um dia seriam perfuradas. Pai, Verbo, Espírito, um Deus, 3 pessoas, desde o primeiro fôlego da criação. E então, há Gênesis 1:26, um versículo que deveria te fazer parar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus está falando? Não são os anjos, eles não são criadores, não é um nós real, não é assim que o hebraico funciona. Este é um diálogo divino dentro da divindade. Façamos o homem, o Pai o planeja, o Verbo o fala e o Espírito sopra vida nele. Então, de repente, você vê. A humanidade não foi apenas feita por Deus. Fomos feitos à imagem da comunhão. Isso é o que a Trindade é. Comunhão eterna, amor eterno, relacionamento eterno. E quando Deus te fez, Ele não te fez por tédio. Ele te fez do transbordamento do amor que existe para sempre entre o Pai, o Filho e o Espírito. É por isso que ansiamos por conexão. Porque o isolamento nos fere, porque a traição nos atinge tão profundamente, porque fomos feitos para refletir a imagem de um Deus que nunca existiu sozinho. A Trindade
não é apenas uma verdade para se acreditar. É uma realidade da qual você nasceu. E não para em Gênesis. Em Gênesis 3, após a queda, Deus diz: o homem se tornou como um de nós. Novamente, o plural, nós. A conversa trina continua, e mesmo no julgamento vemos indícios de redenção, porque Deus não destrói Adão e Eva. Ele os cobre. Ele promete que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma profecia apontando diretamente para Jesus, o Filho que viria para redimir. Então, desde a primeira página, a Trindade está lá, não explicitada em termos teológicos, mas incorporada em ação divina, criando, falando, pairando, amando. E aqui está o porquê isso importa para você. Porque quando você lê Gênesis sem a Trindade, você vê um Criador poderoso. Mas quando você o lê com os olhos abertos para quem Deus realmente é, você vê muito mais. Você vê um Deus relacional, um Deus pessoal, um Deus que já estava se movendo em unidade antes mesmo de você existir e que agora te convida para essa mesma unidade. Pense nisso. Você foi feito à imagem de um relacionamento. Isso significa que sua cura, seu chamado, sua identidade, tudo flui não do isolamento, mas da conexão com o Pai que te formou, o Filho que te salvou, o Espírito que te preenche. E se você tem se sentido desconectado ultimamente de Deus, do propósito das pessoas, talvez seja porque você perdeu o contato com a Trindade que te deu vida. Mas aqui está a esperança. Você pode retornar. Você pode voltar para essa presença. Não para a religião, não para o desempenho, mas para o relacionamento com todos os três. Se isso está desbloqueando algo em você, se você quer que mergulhemos mais fundo em como Jesus aparece no Antigo Testamento ou como o Espírito trabalhou antes do Pentecostes, deixe-nos saber nos comentários. Iremos até lá com você. Mas, por enquanto, lembre-se disso. A Trindade não começou no Novo Testamento. Ele já estava lá na criação, em comunhão em você. Você já se perguntou, o que exatamente é a Trindade? Se você vai construir sua fé sobre esta fundação, ela não pode ser apenas um borrão misterioso. Você precisa de algo sólido, algo claro, algo em que possa se apoiar quando suas dúvidas começarem a sussurrar. E aqui está a chave para desvendar esse mistério. A Trindade significa que Deus é um em essência e três em pessoa. Um Deus, não três deuses. Não um Deus fingindo ser três papéis, mas um ser divino que existe eternamente como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por séculos, as pessoas tentaram tornar isso mais fácil de entender, usando analogias como a água sendo gelo, líquido e vapor, ou um homem sendo pai, filho e marido ao mesmo tempo, ou as três folhas de um trevo. Mas a verdade é que toda analogia eventualmente falha porque estamos falando de Deus, não de química, plantas ou relacionamentos humanos. No momento em que tentamos reduzi-lo a algo que podemos entender completamente, paramos de adorar a Deus e começamos a adorar uma imagem de Ele, que moldamos para nos sentirmos mais confortáveis. Este é o mistério eterno. Deus não é como nós, mas Ele se revela a nós. E a maneira como Ele se revela nas Escrituras é inegável. Há um só Deus, mas este único Deus existe como três pessoas distintas. O Pai fala do céu. Este é o meu Filho amado. O Filho ora ao Pai: não a minha vontade, mas a tua seja feita. O Espírito é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Eles não são intercambiáveis. Eles não são papéis. Eles são pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai. Mas todos os três são igualmente, eternamente e plenamente Deus. Eles não são partes de Deus. Eles são Deus. Cada pessoa possui a plenitude da natureza divina. E, no entanto, não são três deuses, mas um. Isso não é contradição.
É distinção, não divisão, mas unidade. A igreja primitiva não inventou esta doutrina. Eles a articularam porque a Bíblia exigia isso. Após a ressurreição, quando os cristãos foram forçados a defender sua fé sob perseguição e heresia, eles se reuniram em concílios. Nicéia, 325 d.C., Constantinopla, 381 d.C., para responder à pergunta: quem é Deus realmente? E o resultado não foi uma nova teologia. Foi uma confissão do que as Escrituras já revelavam. O Credo Niceno declarou: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. Eles não estavam tentando explicar Deus completamente. Eles estavam honrando como Ele se revelou. Então, o que isso significa para você? Significa que sua fé não é construída sobre ficção. É construída sobre um Deus que é ao mesmo tempo incompreensível e íntimo. Um Deus que é maior que a lógica e mais próximo que sua respiração. E uma vez que você percebe isso muda como você vive. Porque de repente você percebe que não apenas acredita em Deus. Você anda com a Trindade. O Pai é aquele que te amou primeiro. O Filho é aquele que tomou o seu lugar. O Espírito é aquele que agora vive dentro de você. 3 pessoas, um Deus, trabalhando juntos para a sua salvação. Vamos dizer de outra forma: o Pai planeja a salvação, o Filho realiza a salvação, o Espírito aplica a salvação ao seu coração. Isso não é teórico, isso é pessoal. Porque quando você ora ao Pai através do Filho pelo Espírito. Quando você adora, é o Espírito agitando seu coração para adorar o Filho que revela a glória do Pai. Quando você lê a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito, centrada no Filho e revela a vontade do Pai. Isso não é religião complicada. É uma dança divina de relacionamento e você foi convidado para ela. E talvez essa seja a parte que ninguém nunca te contou. Que a Trindade não é apenas teologia. É a razão pela qual você está vivo. O mesmo Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem, não te fez apenas para sobreviver. Ele te fez para viver em comunhão com Ele, para experimentar o amor que flui eternamente entre as 3 pessoas da Trindade. Essa é a sua herança, a sua verdadeira identidade. E quando você entende isso, sua vida de fé ganha uma profundidade e um significado que você nunca imaginou. Você não está apenas seguindo regras, você está participando de um relacionamento divino. Você não está apenas tentando ser bom, você está sendo transformado pela presença do Deus Trino em você. E essa é a maior aventura de todas. Você está pronto para vivê-la? Agora que entendemos a essência da Trindade, um Deus em 3 pessoas distintas, vamos mergulhar em como essa verdade se manifesta e transforma a sua vida. Não é apenas uma teoria para ser debatida em seminários, mas uma realidade viva que te convida a uma dança divina de relacionamento. Pense na sua oração. Muitas vezes oramos como se estivéssemos falando com uma entidade distante, uma força cósmica impessoal. Mas a Trindade nos revela que você ora ao Pai, através do Filho, pelo Espírito. O Pai é o seu Criador amoroso, que anseia por ouvir a sua voz. O Filho, Jesus, é o seu advogado, o seu intercessor, aquele que abriu o caminho para você chegar ao Pai. E o Espírito Santo é a sua conexão direta, aquele que traduz seus gemidos inexprimíveis, que te guia em cada palavra. Sua oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo íntimo com o Deus que te conhece profundamente. E a adoração, ela se torna uma explosão de gratidão e reverência. É o Espírito Santo que agita o seu coração, te impulsionando a adorar o Filho, Jesus, que por sua vez revela a glória do Pai. Não é uma performance, mas uma resposta genuína ao amor que te resgatou e te preencheu. Sua adoração ganha uma dimensão que transcende o tempo e o espaço.
conectando-o à adoração celestial que ecoa diante do trono de Deus. E a sua identidade? Ela é redefinida. Você não é apenas um ser humano falho, mas um filho amado do Pai, redimido pelo Filho e habitado pelo Espírito. Sua identidade não está mais baseada em suas falhas ou sucessos, mas na verdade de quem Deus é e de quem Ele te fez ser. Você foi criado à imagem de um Deus relacional, um Deus que é comunhão em si mesmo. Isso significa que você foi feito para o relacionamento, para a conexão, para o amor. É por isso que o isolamento nos fere, que a traição nos atinge tão profundamente. Porque fomos feitos para refletir a imagem de um Deus que nunca existiu sozinho. A Trindade não é apenas uma verdade para se acreditar. É uma realidade da qual você nasceu. E essa realidade te convida a viver em um fluxo constante de amor e comunhão. Então, o que tudo isso significa para o seu dia a dia? Significa que a Trindade não é um conceito abstrato, mas a força motriz por trás de cada aspecto da sua fé. O Pai planeja a salvação, o Filho a realiza e o Espírito a aplica ao seu coração. É um trabalho em equipe divina e você é o beneficiário. Quando você se sente fraco, o Espírito te capacita. Quando você peca, o Filho intercede por você. Quando você se sente perdido, o Pai te guia. Essa é a beleza da Trindade, um Deus que é tão complexo em sua unidade, mas tão pessoal em seu relacionamento com você. E essa compreensão não é o fim, mas o começo de uma jornada ainda mais profunda. Você está pronto para viver essa verdade em sua plenitude e experimentar a transformação que ela pode trazer? A jornada que fizemos para desvendar a Trindade não é apenas sobre entender um conceito teológico. É sobre transformar a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas nomes, mas pessoas distintas que trabalham em perfeita unidade, convidando você para uma comunhão profunda e significativa. Essa verdade tem implicações profundas para a sua vida diária. Se você se sentia desconectado, agora sabe que o Espírito Santo está dentro de você. O Filho intercede por você e o Pai te ama incondicionalmente. Sua oração pode se tornar um diálogo íntimo. Sua adoração, uma explosão de gratidão e sua identidade firmada no amor trino, inabalável. Não se trata de uma religião complicada, mas de uma dança divina de relacionamento na qual você foi convidado a participar. Cada passo da sua jornada de fé, cada momento de busca, cada vitória e cada falha é acompanhado por essa Trindade que te formou, te salvou e te capacita. A Trindade não é apenas uma doutrina para ser crida, mas uma realidade para ser vivida. Ela é a razão pela qual você está vivo, a fonte do seu propósito e a base da sua esperança. Ao abraçar essa verdade, você não apenas fortalece sua fé, mas descobre uma profundidade e um significado que transcendem qualquer entendimento humano. Que esta revelação da Trindade inspire você a viver uma vida de comunhão mais profunda, de adoração mais sincera e de serviço mais apaixonado. Sua vida, à luz da Trindade, nunca mais será a mesma. Qual será o seu próximo passo nessa jornada divina?